noite, meu querido aluno. Vamos dar continuidade às nossas aulinhas. Agora vamos falar sobre a evolução da saúde no Brasil. Lembrando que para chegarmos até o Sistema Único de Saúde, ou seja, o sistema que temos hoje, demorou muitos anos de sofrimento para toda a nossa população. E aí, essa aula vai ser dividida em 3 vídeos para facilitar o entendimento, tanto quanto distribuir o conteúdo, que não é pequeno, é relativamente grande, até chegarmos ao SUS, que será a nossa próxima aula, o nosso próximo assunto. Então, essas 3 aulas agora, vamos falar só da evolução da saúde no Brasil. Vem comigo! A gente sabe que a história da saúde do Brasil, ela foi marcada por sucessivas reorganizações administrativas, tanto quanto edições de várias normas. E lembrando que desde o descobrimento do Brasil em 1500 até 1930 aproximadamente, todas as ações eram desenvolvidas sem uma significativa organização institucional. E agora vamos falar da cronologia do desenvolvimento da saúde do Brasil. Em 1521, D. Manuel ele baixa o regime do físico-mor e do cirurgião-mor do reino, onde foi instituído os comissários delegados nas províncias, inclusive aqui no Brasil. Em 1550, em Portugal, os almotaces eles eram encarregados da saúde do povo, com o papel de verificar os gêneros alimentícios e destruir os que estavam em más condições. Ao Brasil colônia eram extensivas as legislações e as práticas vigentes em Portugal. Em 1808, houve a criação da primeira Organização Nacional de Saúde Pública no Brasil. E foi em 27 de fevereiro criado o cargo de Provedor-Mor de Saúde da Corte e do Estado do Brasil, que foi o embrião do Serviço de Saúde dos Portos, com delegados em todos os estados. Em 1828, após a independência, foi promulgada em 30 de agosto a Lei de Municipalização dos Serviços de Saúde, que conferiu às juntas municipais que eram criadas as funções exercidas anteriormente pelo físico-mor, cirurgião-mor e seus delegados. Nesse mesmo ano, ocorreu a criação da Inspeção de Saúde Pública do Porto do Rio de Janeiro, subordinada ao Senado da Câmara, sendo em 1833 duplicado o número dos integrantes. Em 1837, ficou estabelecida a imunização compulsória das crianças contra a varíola. Em 1846, obedecendo o mesmo critério da luta contra as epidemias, foi organizado o Instituto Vacínio do Império, através do Decreto 464, de 17 de agosto de 1846. Já na segunda metade do século XIX, com o processo de industrialização através da Revolução Industrial, trouxe graves consequências, porque boa parte da população ela foi deslocada das pequenas comunidades rurais e foram trazidas em massa para os centros urbanos em formação, o que criou condições propícias aos graves surtos de doenças epidêmicas. Em 1850, o governo autorizou a transferir uma parte das sobras da receita justamente para fazer um trabalho direcionado para melhorar o estado sanitário da capital e de outras providências do Império. Até esse período, até esse ano de 1850, boa parte das atividades de saúde pública eles estavam limitados à delegação das atribuições sanitárias às juntas municipais, ao controle de navios e saúde dos portos e autoridades vacinadas contra a varíola. Nesse período ainda, a tuberculose, conhecida por vários séculos, ela encontrou novas condições de circulação e que foi capaz de ampliar de tal modo a sua ocorrência e a sua letalidade, passando a ser uma das principais causas de morte, atingindo principalmente os jovens nas idades produtivas. Em 1851, houve a regulamentação da lei que criou a Junta Central de Higiene Pública subordinada ao Ministro do Império. Nesse mesmo ano, foi criado um crédito extraordinário sob os auspícios do Ministério do Império para despesas com províncias sanitárias
tendentes a diminuir o progresso da febre amarela e prevenir o seu reaparecimento, tanto quanto a socorrer os enfermos necessitados. Também foi aberto um crédito extraordinário para despesas com a Junta de Higiene Pública naquele mesmo exercício, naquele mesmo ano. Em 1878, tornou-se obrigatória a desinfecção terminal dos casos de morte por doenças contagiosas, a critério da autoridade sanitária. Também tratou-se de providências sobre a desinfecção das casas, tanto quanto dos estabelecimentos públicos ou particulares. Em 1897, as epidemias de doenças transmissíveis, em particular a febre amarela e a malária, produziram um impacto dramático de mortalidade nas cidades e nos principais canteiros de obras localizados nos países periféricos, causando um grande prejuízo ao comércio e dificultando a expansão do capitalismo. A única alternativa nesse meio foi incentivar pesquisas biomédicas, sobretudo aquelas dirigidas às doenças tropicais, e a formação de equipes de trabalho organizadas em moldes militares, capazes de intervir com disciplina e eficácia quando necessário. Daí criou-se as campanhas sanitárias. Essas campanhas sanitárias se destacaram tanto por seus resultados no controle do processo epidemiológico, como pelo exemplo de articulação entre o conhecimento científico, a competência técnica e a organização do processo de trabalho em saúde. Em 1900, foi criado, em 25 de maio de 1900, o Instituto Soroterápico Federal, com o objetivo de fabricar soros e vacinas contra a peste. Em 1900, o Rio de Janeiro era conhecido como o desafio do desenvolvimento do país, também conhecido como o túmulo dos estrangeiros. O presidente da época, Rodrigo Alves, ciente da importância de ter uma capital moderna, estabeleceu com prioridade o saneamento e a reforma urbana da cidade. Para isso, ele convidou o engenheiro Pereira Passos para a prefeitura e o sanitarista Oswaldo Cruz para a Diretoria-Geral de Saúde Pública, o que iria inaugurar a nova era para a higiene nacional. Neste mesmo ano, foi ampliado as atividades do Instituto Soroterápico Federal, que não mais se restringiu à fabricação de soros, mas passou a dedicar-se também à pesquisa básica e à qualificação de recursos humanos para atuar na saúde.